E atendendo a pedidos, eu quero falar sobre cristologia, a doutrina de Cristo, o que constitui esse tipo de ensino. Na teologia, cristologia é chamado de estudo de Cristo. Nós, como cristãos, entendemos que a Bíblia tem como mensagem central a pessoa de Jesus. Mas veja, é uma perspectiva cristã. Não me direciono necessariamente àqueles que não abriram mão do judaísmo e nem daqueles que estão no islamismo ou outros que flertam com outras religiões e não tomaram a decisão de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lembrando também que religião não é necessariamente o que eu quis dizer, é que saiu, as palavras fluem. Jesus é, antes de tudo, antirreligião. Jesus é o plano de Deus para todos aqueles que fazem parte da humanidade, ou seja, o homem. Então vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é sobre o nome de Cristo. Por que Cristo, né? Se Jesus é o nome pessoal, numa perspectiva aportuguesada, Cristo é o nome oficial, que nos remete à forma mais divina, né, de Jesus. É o equivalente a Mashiach no Velho Testamento. Mashiach significa ungir, e assim significa ungido, né? Normalmente, os reis e os sacerdotes eram ungidos durante a antiga dispensação. Então, nós temos aqui em Êxodo, no capítulo 29, versículo 7, temos unção de sacerdote, em Levítico 4, 3, Juízes 9, 8, 1 Samuel 9, 16, que vai ungir rei, né, no caso Saul, e depois Davi, 1 Samuel 10, 1, 2 Samuel 19, 10. Então, nós temos tanto sacerdote como reis que eles passavam pela unção. Isso no Antigo Testamento, no hebraico, é chamado de Mashiach. Significa ungir. Mas veja, aí alguém começa a dizer, mas por que nós não vimos no Novo Testamento que Jesus não foi ungido? Esta é a primeira questão que a gente precisa trabalhar e é que eu já alegro o meu coração quando alguém ataca o Evangelho dizendo que ele foi uma invencionice. Se fosse uma invencionice, todos ali fossem fictícios, deveriam inventar também alguém que estava ungindo Jesus, já que o escritor neotestamentário do Novo Testamento conhecia essa doutrina, do Antigo Testamento. Mas nós não temos isso. Nós temos Jesus sendo batizado nas águas por João Batista. No entanto, nós como cristãos, e eu como presbítero, nós sabemos que Jesus recebeu uma unção diferente, que foi a unção do Espírito Santo, não necessariamente do óleo, conforme nós temos aqui. No Novo Testamento você não vai achar esse tipo de unção sobre Jesus, mas nós vamos achar a unção do Espírito Santo. Em Isaías, no capítulo 6, ou melhor, no capítulo 61, do versículo 1, diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Como eu falei para vocês, esse estudo tem como perspectiva predominante e presente uma perspectiva cristã. Eu sou presbítero da igreja e nós compartilhamos dessa interpretação. Então, se alguém quiser acreditar nessa mensagem, precisa vestir, ou melhor, calçar os sapatos na preparação do Evangelho e entender que aqui é uma perspectiva cristã. Não é necessariamente judaica ortodoxa. É uma perspectiva judaica cristã. Porque Jesus e os discípulos dele tanto Jesus foi judeu, a maioria dos apóstolos, todos os apóstolos, melhor dizendo, judeus, e alguns discípulos entre judeus e gentios. Então nós chamamos, historicamente falando, que o cristianismo, tanto como a doutrina de Jesus, é judaica cristã. Mas veja, cristã é apenas para melhorar, para vocês entenderem. Que Jesus é, antes de tudo, antirreligião. Jesus é, antes de tudo, antirreligião. Ele não é uma religião, não veio fundar uma religião, estou falando apenas cristianismo, para que vocês não fiquem assim meio perdidos, né? A minha ideia é comunicar e comunicar muito bem para vocês. Mas Jesus não fundou o cristianismo, Jesus não veio fundar religião,
Mas aqueles que eram seguidores de Jesus na cidade de Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. E neste âmbito, nessa perspectiva, não era um apelido cristão bem-vindo, era pejorativo, porque eles zombavam de Jesus. Mas Jesus, sendo o Cristo, nessa interpretação neotestamentária do Novo Testamento, os seus seguidores passaram a ser apelidados de cristãos, os pequenos cristos. Então, beleza. Nós tivemos, então, a etimologia popular que modifica os sentidos e mudou, no caso, esse sentido. Agora, cristão ou cristãos no plural não passa mais a ser algo pejorativo, mas uma alegria para nós que seguimos a Jesus, pois nos situa e nos liga a Ele. Tá? Então, primeiro, Jesus foi ungido, não conforme eu li aqui, conforme no Antigo Testamento nós tivemos a unção de sacerdotes, em Êxodo, no capítulo 29, versículo 7, Levítico 4, 3, Juízes 9, 8, 1 Samuel 9, 16, capítulo 10, versículo 1 de 1 Samuel, 2 Samuel 19, 10. Jesus não foi ungido dessa forma. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, conforme nós interpretamos, né, em Isaías, no capítulo 6, no capítulo 61, versículo 1, e o próprio Jesus diz, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, ele recita essa passagem na sinagoga ali em Nazaré. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para pregar as boas novas. Dito isto, vamos falar da segunda característica do Messias. Esse estudo é sobre cristologia, tá? Jesus é, antes de tudo, eterno. Tá? Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus é, antes de tudo, eterno. Em Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, diz: E tu, Belém, Efrata, posto que pequeno entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui, numa perspectiva cristã, que eu sou cristão, sou presbítero da igreja, estou trazendo para vocês esse tipo de mensagem. Aqui está falando de Jesus, que está dizendo, eu peguei aqui para tudo improvisado. Eu peguei aqui para vocês que Jesus, as suas origens é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Jesus, para nós, ele é eterno, ungido de Deus e eterno. Então é inegociável, a gente não aceita que Jesus seja confundido como uma criatura, pois ele não é. Nós sabemos que Jesus é eterno, pois ele tem a mesma natureza do Pai. Se Jesus é eterno, ele também tem que ser invariável, ele tem que ser imutável. É o que nós lemos em Hebreus, no capítulo 7, no versículo 8, que diz: Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se Jesus é eterno, ele também é imutável. Então, você não pode confundir e achar que Jesus é uma criatura, conforme diz alguns amigos. Então, Jesus sendo eterno, ele é imutável. E nós vimos aqui uma compatibilidade de Jesus com o próprio Pai. Quando a gente lê em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz que o Pai é imutável. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vindo do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Então veja, o Pai não há mudança nem sombra de variação. Em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, nós lemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, recapitulando esse primeiro momento de cristologia, Jesus é ungido e a unção de Jesus é especial, pois é o próprio Espírito Santo que desce sobre Jesus, conforme nós lemos em Isaías capítulo 61, versículo 1, e Jesus fala isso no livro de Lucas, no capítulo 4, que diz: hoje essa palavra se cumpriu sobre mim, né? Que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para pregar as boas novas, e aí vai. Então Jesus recebe esse tipo de unção. Para nós, Jesus é o Messias de Israel e do mundo. Amém? Esta vai ser a primeira etapa do estudo que nós vamos trazer aqui. É uma sequência, cristologia. Nós vamos falar ainda sobre a natureza divina de Cristo, depois a natureza humana,
nós vamos falar dos poderes, dos atributos